Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético encontra-se em dificuldades na Série A do Campeonato Brasileiro, vai muito bem na Copa do Brasil e teve um mês de maio completamente atípico aqui no futebol brasileiro. E penso que esta é uma grande oportunidade para o Atlético conseguir uma reviravolta dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Para mim é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe o like para fortalecer o nosso trabalho e fique completamente à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Este vídeo tem um oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana, especialista em softwares para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias. E também na emissão de nota fiscal eletrônica. WR Softwares 994766373. Que o Atlético não começou bem o brasileiro, nós sabemos, né? Um ponto em 5 jogos. Que o Atlético vem muito bem na Copa do Brasil é verdade, tanto que está nas oitavas de final e até agora tem 100% de aproveitamento na competição. Esse mês de maio, vou até trazer um gráfico aqui para vocês na sequência, ele foi atípico, né? Um mês muito diferente do que é comum aqui no Campeonato Brasileiro. E penso que o Atlético tem, neste mês de maio, que está acabando, ou pelo menos teve, né, a oportunidade de modificar a sua situação dentro da Série A, que é onde o Atlético precisa buscar uma reviravolta. Na Copa do Brasil é questão de manutenção, mas na Série A o Atlético busca uma reviravolta aí na sua pontuação, na sua colocação, e para mim esse mês de maio ele teve um papel fundamental. Agora vamos ver se o Atlético terá ou não sucesso nesta missão. Vamos conferir aqui como é que foi o mês de maio do Atlético. Olha só, o Atlético jogou no dia 1º de maio contra o Brusque, lá em Santa Catarina. Venceu esse jogo pela Copa do Brasil. Depois disso, o Atlético jogaria com o Juventude. O jogo não aconteceu por conta da catástrofe no Rio Grande do Sul e dessa forma o Atlético teve 11 dias de intervalo. Enfrentou o Cruzeiro pela Série A e perdeu. Teve mais 10 dias de intervalo. Enfrentou o Brusque no meio dessa semana, venceu e se classificou na Copa do Brasil e teve mais 10 dias de intervalo. E dia 1º de junho, né, o Atlético vai enfrentar o Vitória da Bahia. Ou seja, no mês de maio, entre o dia 1º de maio e o dia 1º de junho, em que o Atlético enfrentou o Brusque e o Vitória respectivamente, o Atlético fez apenas 2 jogos. Um contra o Cruzeiro no dia 12, outro contra o Brusque no dia 22. Então, no intervalo de um mês, o Atlético realizou apenas 2 jogos. E por que eu estou ressaltando esses intervalos? 3 intervalos de 10 dias, teve um aí de 11. 3 intervalos longos para o futebol brasileiro, imensos, onde se fala que intervalos, quando é uma semana já se comemora, pensa 10 dias. O Atlético, que não começou bem, como eu citei, ele teve nesse período a oportunidade de se reinventar. E o Atlético precisava de uma reformulação tática, já que uma reformulação de elenco não é possível neste momento, mas de uma reformulação tática, sim, esta é possível. Entre o jogo do Brusque e o jogo do Cruzeiro, o Atlético não passou por grandes modificações. A ideia tática do time seguiu a mesma. O Atlético fez um jogo razoável contra o Cruzeiro, acabou perdendo a questão de detalhe. Achei um jogo equilibrado em que o Cruzeiro acabou tendo a bola do jogo, que poderia ter sido do Atlético, e desperdiçou algumas oportunidades também. Veio mais um intervalo de 10 dias, se preparou para enfrentar o Brusque. Ofensivamente, o Atlético deu uma resposta muito boa. Foi um time mais forte, um time mais criativo, que trouxe muitos trabalhos ao adversário. Defensivamente, seguiu apresentando falhas.
assim como apresentou diante do Cruzeiro, apresentou também diante do Brusque. Se classificou, fez 4 gols, passou com autoridade pelo duelo, mas o setor defensivo outra vez demonstrou que é motivo para desconfianças, que é motivo para trabalho. E agora, é dia 1º, ou seja, no outro final de semana, o Atlético vai enfrentar o Vitória na retomada da Série A. A partir daí não tem mais intervalo. Esses intervalos, especialmente o do jogo contra o Juventude, lá o primeiro intervalo, e esse último, são intervalos atípicos, porque é em decorrência da tragédia do Rio Grande do Sul. Então, nesse novo cenário que o Atlético vai começar o Campeonato Brasileiro, nós teremos uma resposta muito clara se o Atlético aproveitou bem ou não estes 3 intervalos que ele teve durante o mês de maio. Não adianta eu dizer aqui agora que aproveitou bem ou que não aproveitou bem. É a sequência do Brasileirão que vai dizer isso pra gente, vai deixar muito claro se o Atlético evoluiu ou não dentro desse cenário. O Jair Ventura já sinalizou uma mudança. No jogo contra o Brusque, eu tenho para mim, até citei isso aqui no canal, que aquela formação tática dele, um 4-4-2 com 3 volantes, é uma ideia para que o Atlético adote no Brasileiro. Ele usou o jogo contra o Brusque, que era um jogo relativamente tranquilo, para experimentar essa ideia. Mas o foco dela, para mim, é o Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que o Atlético entre com uma formação parecida diante do Vitória em Salvador. Se isso acontecer, vai ser uma confirmação disso que eu estou falando. Se não acontecer, vai ser uma negação, né, vamos dizer assim. Então, nesse ponto, eu aguardo uma evolução defensiva do Atlético. A ideia dos 3 volantes sugere a gente que o Atlético fosse mais forte defensivamente. Não conseguiu ser. Tomou 2 gols do Brusque, uma equipe que passa por enormes dificuldades na Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que não, o Atlético não poderia tomar esse tipo de sufoco do Brusque. Por exemplo, lógico que eu vou entrar no si, mas na Série A, com um desempenho defensivo parecido com o que o Atlético teve contra o Brusque, dificilmente ele vai buscar bons resultados. Porque na Série A você tem adversários mais qualificados que talvez não te permitam criar e fazer tantos gols como o Atlético fez diante do Brusque. Então, essa evolução defensiva ela é muito necessária. Eu espero muito mais por uma evolução defensiva do que ofensiva do Atlético. Ofensiva, para mim, o Atlético está na média. O Atlético não tem um dos grandes ataques da Série A, então é natural que não faça tantos gols como outros. Mas defensivamente o Atlético tem que evoluir. Porque se ele não conseguir evoluir, o seu ataque, ao meu ver, não será suficiente para arrastar o time em direção a uma boa campanha. Então o Atlético precisa evoluir defensivamente e nesse período até agora o Atlético já passou por 2 intervalos, já jogou depois de 2 intervalos e vai jogar agora depois do terceiro. No intervalo, primeiro para o jogo contra o Cruzeiro, não houve evolução defensiva. Não houve. Do intervalo do jogo do Cruzeiro para o Brusque, outra vez não houve evolução defensiva. E agora, diante do Vitória, será a terceira oportunidade que o Jair Ventura terá de mostrar uma equipe com evolução defensiva. E ela, como eu citei, é fundamental para que o Atlético consiga fazer uma boa campanha na Série A. Sem essa evolução defensiva, o Atlético ficar na Série A será uma obra do acaso. Porque equipes que têm baixos orçamentos e defesas frágeis, elas não conseguem permanecer. Porque você não tem recursos financeiros para buscar ataques tecnicamente capazes de suprir o que uma defesa ruim faz dentro do Campeonato Brasileiro. Então o Jair vai aí para essa terceira oportunidade dele. Vamos ver se o time vai demonstrar essa evolução, e o jogo contra o Vitória é um ótimo teste, um jogo fora de casa, contra um adversário que briga pelo mesmo campeonato que é o Atlético, que é fugir do rebaixamento. Então o Atlético não vai enfrentar um dos grandes times da competição. Então vamos ver se esse sistema defensivo do Atlético, e quando eu falo de sistema defensivo eu não falo só da defesa, eu não falo apenas da primeira linha, eu falo do todo. Vamos ver se esse sistema ele demonstra evolução para esse jogo contra o Vitória.
e depois, consequentemente, para as partidas que virão na sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. Se o Atlético não aproveitar bem essa oportunidade de agora, que é essa do mês de maio, o Atlético vai ter uma outra oportunidade, só que aí não é só o Atlético. Assim como agora também não foi só o Atlético, né? O Atlético teve uma folga um pouco maior que outros, mas essa última agora todo mundo teve. E nessa questão da outra oportunidade é a janela de transferência. Aí já é uma oportunidade para você reforçar o elenco. Só que é uma oportunidade aberta a todos. Se o Atlético vai ter aí 20, 30, 10, 5, 40 milhões para investir, você pode ter certeza que haverá equipes que terá 5, 10, 20 vezes esse valor. E muitas das vezes podem estar numa campanha direta de luta contra o próprio Atlético. Equipes normalmente de grandes orçamentos que não começam bem o brasileiro, não fazem um bom primeiro turno. Então, para mim, essa oportunidade que o Atlético está tendo agora, ela é até maior do que a de meio de ano, quando a concorrência é absurda e você acaba duelando contra os grandes orçamentos do país. Vamos ver, né, aguardar esse jogo contra o Vitória e ver se o Atlético apresenta essas evoluções defensivas tão necessárias para que a equipe dê uma guinada dentro da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor rubro-negro, fica à vontade para se manifestar sobre o assunto. Vai ser um prazer para mim ter a sua participação, ter o seu comentário neste vídeo. Meu muito obrigado a todos vocês. Se você ainda não é inscrito, te convido outra vez a se inscrever. Deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.